Capítulo 4. Se eu morrer antes de acordar. Você orou estas palavras quando criança? Agora eu me deito para dormir. Oro a Deus para minha alma guardar. Se eu morrer antes de acordar, oro a Deus para minha alma levar. Nesta pequena oração há uma sinceridade que nos comove. Parece estranho ouvir pequenas crianças proferindo estas palavras quando mal começaram a viver. Esta oração identifica duas realidades cruciais. Morreremos e existe algo bom depois da morte para o que Deus nos pode levar. Mas isto implica em outra verdade. Deus não levará todos para lá. Se um homem ou uma mulher forem sensatos e meditativos, a realidade da morte importunará sua mente. A certeza da morte provoca, pelo menos, intranquilidade crônica e, em tempos de vulnerabilidade ou perigo, pode causar males ainda maiores. É um fato assustador alguém encarar com sinceridade a morte. A Bíblia chama a morte de inimigo. A maioria das pessoas a temem e tem razões para isso. Há aqueles que podem dizer que a morte não é uma preocupação. Os verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que vieram a Cristo de acordo com os termos dele e são genuinamente convertidos, têm certo direito de dizer isso, conforme veremos. Mas outros estão apenas se iludindo, ou acreditam que são invencíveis, ou pensam que o simples declarar que não tem medo da morte altera os fatos. Ambos os conceitos são enganos. Temos um coração que bate em nosso íntimo, uma bateria interna sem fio elétrico que se estende até uma tomada, e aquele que tem o poder de mantê-lo funcionando não tem qualquer razão que o obrigue a mantê-lo batendo nem mais um minuto. Pelo contrário, a maioria das pessoas está aumentando resolutamente o número de seus pecados contra o único que pode mantê-las vivas e levá-las ao céu. Isto é aterrorizante. Mas não tem de ser assim. Cristo veio para libertá-lo desse medo. Em Hebreus 2,15, está escrito que Cristo veio ao mundo para livrar todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Cristo nos liberta do escravizante temor da morte, transformando-o em um ganho, em lugar de uma perda eterna. Ele faz da morte uma passagem para a vida. É assim que isso acontece. Juntamente com todos os demais homens da terra, você é um pecador habitual. Os seus milhares de pensamentos, palavras e ações pecaminosos fazem com que Deus, que é perfeitamente santo, o julgue merecedor do inferno. No entanto, a morte de Cristo no lugar de pessoas pecaminosas, como o legítimo substituto, nos proporciona um meio de escape. Deus perdoa aqueles que vêm a Ele, porque Jesus tomou o castigo no lugar deles. Em termos simples, podemos dizer que a justa penalidade pelos pecados ou recai em você ou em Cristo. A pessoa que vem a Cristo rejeita a vida que estava levando para se tornar filho do próprio Cristo. Tal pessoa vem pela fé. Isto é, ela deposita toda a sua confiança no que diz respeito à eternidade somente em Cristo, como o único que satisfez completamente a justiça de Deus em favor do pecador. Isto chama-se crer em Cristo. E aquele que crê não tem motivo para temer a morte. O julgamento do pecado foi encoberto pelo substituto. Jesus disse: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. O verdadeiro cristão sabe que a morte física virá. Ele pode encará-la face a face. Ainda que venha a sentir a dor física, ele não sentirá o doloroso processo da morte, visto que a morte, por si mesma, não é problema. Visto que ele é um verdadeiro cristão, sabe que estará no céu após a morte, como o apóstolo Paulo afirma em Filipenses 1:21, o morrer é lucro. Um oncologista judeu do sul dos Estados Unidos viu este fenômeno. Na realidade, ele se converteu ao cristianismo porque presenciou a diferença na maneira como os verdadeiros cristãos e os incrédulos morrem.
Talvez seria útil você meditar nas seguintes palavras que Cristo proferiu sobre a vida e a morte. Ele disse essas palavras a Marta, a irmã de Lázaro, o qual acabara de morrer. E à medida que você medita cuidadosamente sobre estas palavras, lembre-se de que Cristo é o único antídoto legítimo para o temor da morte, porque Ele é o único que pode dizer: eu sou a vida. Estas são as palavras dele. Creia nestas palavras. Creia nele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá. Crês isto? João 11, 25 e 26.